Graça e paz, que você possa ter um dia abençoado por Deus, você que está indo para o trabalho, você que já está no trabalho, até mesmo você que está em casa. Sinta-se privilegiado porque Deus está te dando a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor e se edificar. E hoje a gente vamos estar falando sobre 1 Samuel 16. E o tema dessa palavra de hoje é: em meio às dificuldades, permaneça fiel a Deus. Em 1 Samuel 16, no seu versículo 1, o Senhor já vai começar dizendo assim: até quando você terá dó de Saul, tendo eu o rejeitado? O Senhor já tinha rejeitado Saul. A bênção do Senhor não estava sobre Saul. Deus dá uma direção para Samuel fazer o que era necessário fazer. No versículo 2 de 1 Samuel 16, você vai entender que Samuel, ele é necessário se santificar para que Deus venha fazer através da vida dele o que era necessário fazer. E no versículo 3, olha o que está escrito: e convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e unge a quem eu te disser. O Senhor lhe dá direção para Samuel. Você vai convidar Jessé para o sacrifício, você vai convidar Jessé para se santificar, e eu vou te ordenar o que você tem que fazer. E não é assim que acontece. Samuel chama Jessé e eles se santificam na presença do Senhor. Por quê? Porque o Senhor ia ungir um filho de Jessé a rei. Dando continuidade, no versículo 5. E disse-lhe ele: é de paz? Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé, e a seus filhos o convidou ao sacrifício. Então vamos lá. Além de Jessé se santificar, além de Samuel direcionar a Jessé se santificar, os filhos de Jessé também se santificaram, exceto um, que estava trabalhando, enquanto os outros estavam se santificando, um estava trabalhando. E olha o que acontece. No versículo 6, sucedeu que, entrando ele, viu Eliabe e disse: certamente este perante o Senhor é o seu ungido. Por quê? Porque o Senhor manda Samuel ir à casa de Jessé, porque o Senhor ungia rei. Porém, Jessé pega os seus melhores filhos aparentemente. Por quê? Porque os seus filhos tinham postura, tinha físico de rei. Mas olha o versículo 7, é o versículo chave. Porém, o Senhor fala a Samuel: não atente para a sua estatura, nem para a sua altura, porque eu, o Senhor, já o rejeitei. Eu não vejo como o homem vê, o homem vê o que está diante dos seus olhos. Eu, o Senhor, vejo o que está no seu coração. Olha que palavra forte. Eu fiz até uma anotação em cima disso. Preste atenção. Quem faz tudo na vida de quem é fiel é Deus. Quem está fora do propósito vê o físico, mas quem está no propósito e anda no espírito vê o interior. Deus não estava enxergando a aparência naquele momento. Deus não queria ungir quem aparentava ser rei. Deus não queria ungir quem aparentemente era forte, tinha estatura de um rei. Não, Deus não queria isso. Deus estava à procura de rei que adorava ele quando ninguém estava vendo. Deus estava à procura de um rei ao qual, no anonimato, era fiel a ele. Deus não estava se importando com a aparência. Deus não estava preso à aparência física, a suporte físico. Deus, ele estava olhando para o interior, e como até hoje ele continua fazendo. E olha o que acontece no versículo 8. Então chamou Jessé Abinadab e fez passar diante de Samuel, a qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Por quê? Porque estava fora do plano do Senhor. Primeira coisa que nós temos que entender: a minha aparência, ela tem que andar de acordo com o meu interior. Não vale de nada eu estar bem fisicamente, não vale de nada eu estar bem
aparentemente, se meu interior não está voltado para as promessas de Deus. Se meu interior não tiver se meu interior não tiver de acordo com o propósito de Deus para a minha vida, de nada vale. Por quê? Porque Deus, Ele sonda o nosso coração. Deus sabe cada batimento cardíaco que bate dentro da gente. Deus sabe de cada veia que se encontra dentro da gente. Deus sabe que quando a gente falamos e o que de fato se encontra dentro da gente. Ou seja, Deus vê aonde ninguém vê. E eu dando continuidade, olha o que diz no versículo 9. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse, tão pouco é este escolhido ao Senhor. Entenda uma coisa, Jessé estava escolhendo seus melhores filhos, aparentemente, para apresentar a Samuel, mas o Senhor já estava instruindo a Samuel. E lembra que o Senhor tinha falado? Fique atento, porque eu irei falar quem você vai ungir. E olha o versículo 11. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os mancebos, ele quer significar acabaram os jovens, ou seja, mancebo tem o significado de jovem. Aí dando continuidade, e disse, ainda falta o menor, és que apacenta as ovelhas, disse Samuel a Jessé, envia e manda chamar, porquanto não assentaremos em roda, a roda da mesa, enquanto ele não vier aqui. Davi, ele estava no anonimato, fazendo o que o pai dele, Jessé, físico, tinha mandado ele fazer. Davi estava longe dos irmãos, porque o pai dele, Jessé, tinha dado uma direção que era para ele apacentar as ovelhas. Mas Davi não questionou o seu pai. Davi não quis obedecer o teu pai, pelo contrário, o pai dele, Jessé, tinha ordenado ele apacentar as ovelhas, e ele fez isso. E o interessante disso tudo, que Davi permaneceu fiel. Davi tinha de tudo para questionar. Por que o Senhor me manda e não me manda o meu irmão? Muitas das vezes a gente fazemos isso. Muitas das vezes o Senhor nos chama para o sacrifício e a gente queremos questionar por que o Senhor nos escolheu para fazer isso. Davi não fez isso. Davi simplesmente obedeceu o seu pai físico. E de acordo com a sua obediência no mundo físico, Deus, no espiritual, proporcionou a ele coisas que ele nem imaginava. Um jovem que apacentava as ovelhas, um jovem que era menosprezado, um jovem que ninguém dava nada, mas Deus no céu já tinha escolhido como rei. Nós devemos entender que as nossas maiores vitórias, que as nossas maiores conquistas está onde ninguém está vendo. As nossas maiores sucessos em Cristo Jesus está no anonimato. É quando ninguém está te vendo quem você é. Davi, ele arriscava a sua vida por cada ovelha que ele cuidava. Davi, antes de reinar, ele era fiel no que ele fazia. O que nós temos que entender com isso? Dando uma conclusão, no versículo 12. Então mandou em busca dele e trouxe, e era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge, porque este mesmo é. Davi, ele era um rapaz bonito. Davi, ele era um jovem, além cheio da presença de Deus, um jovem que tinha uma aparência legal. Qual é o nosso maior erro? O nosso maior erro é que a gente só quer se cuidar quando alguém está nos vendo. A Bíblia acaba de relatar que Davi, ele tinha uma aparência boa. Para pensar comigo. Se Davi, ele tinha uma aparência boa, é porque ele se cuidava, mesmo quando ninguém via ele. Davi, ele tinha uma aparência boa, mesmo quando seus irmãos o desprezavam. Davi tinha uma aparência boa, mesmo quando seu pai mandava ele fazer coisa que ele talvez não queria fazer, mas pelo fato de ser obediente, ele fazia. Nós devemos entender uma coisa, nós devemos se cuidar no anonimato, para quando as oportunidades surgirem em nossa vida, nós estarmos com a aparência e com o nosso físico voltado para o Senhor. Nós não devemos fazer as coisas somente quando eu quero fazer. Nós não devemos fazer a coisa somente quando Deus toca no meu coração. Nós devemos ser fiel ao Senhor, mesmo quando ninguém está nos vendo.
Nós devemos ser fiel ao Senhor, mesmo quando as coisas não acontecem na minha vida. Um verdadeiro adorador não é aquele que busca pelo aquilo que o Senhor pode dar. Um verdadeiro adorador busca sempre a Deus pelo que Deus é. Não existe palavra humana para descrever Deus. Deus, além de ser soberano, Deus é perfeito, Deus é justo. O que nós devemos entender é que no nosso anonimato, nós devemos dar o nosso melhor para o Senhor. Talvez você se sinta menosprezado. Talvez o que você está passando é a coisa ao qual até mesmo está te deixando para baixo. Talvez você até mesmo já pensou em desistir, em parar. Por quê? Porque as frustrações na vida fazem com que você pense nisso. Mas deixa eu te falar uma coisa nesse dia de hoje que Deus está te dando a oportunidade de ouvir esse vídeo. Não para, não desista. Você foi selecionado por Deus para estar na terra. Deus escolheu você para poder vir à terra e cumprir o propósito dele. Nunca se esqueça, por trás de uma grande luta sempre vai haver uma grande conquista. Mas a tua fidelidade tem que estar muito mais além do que tu pode imaginar. Por quê? Porque quando as coisas estão difíceis na nossa vida, de fato que a gente começa a entender que Deus é soberano. Pensa comigo, quanto maior a sua luta, maior é o seu testemunho. Quanto maior é as dificuldades que tu passa na vida, maior é a experiência que você tem para contar o que Deus fez na sua vida para os outros. Ou seja, tem coisas que você passa na vida que não é para te matar, mas é para te fortalecer. Entenda isso. Aquilo que não te mata, te deixa mais forte. Mas para que você compreenda isso, você tem que permanecer no propósito. E qual o propósito? A palavra de Deus. Você talvez se encontre até mesmo desviado. Talvez você até mesmo acha que ninguém mais se importa contigo. Talvez você está longe do caminho do Senhor e Deus está te dando a oportunidade de ouvir esse vídeo, de ouvir essa palavra, de ver, assistir esse vídeo e de se reconciliar novamente com o Senhor. Deus, ele sonhou com você. Deus, ele enviou o seu único filho por você. Deus, ele escolheu você para estar nesse mundo, para você ser diferenciado nesse mundo, para você ser promessa de Deus nesse mundo, onde ninguém dá nada por você. Deus, ele escolheu você. Aí isso que você está passando não é para te matar. Você precisa compreender isso. Deus, ele te ama. Deus, ele te ama tanto que em meio a tantos acontecimentos, ele está escolhendo você para ouvir esse vídeo, para ouvir essa palavra, para ouvir essa edificação na sua vida. E hoje, na autoridade do nome de Jesus, todo espírito demoníaco é jogado por terra sobre a sua vida. E que Deus, ele possa te alcançar de forma sobrenatural. Porque a palavra de Deus diz que a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. E na autoridade do nome de Jesus, tudo aquilo que estiver prendendo na tua mente hoje é jogado por terra e compreenda o propósito de Deus. Deus, ele te chamou porque você tem propósito, porque Deus te escolheu. Você acabou de ouvir que ninguém dava nada por Davi, que o seu próprio pai, ele menosprezava, na verdade, o seu filho, que era Davi. O próprio pai de Davi bota Davi para apacentar as ovelhas e apresenta os melhores filhos que ele tinha, aparentemente, a Samuel. Mas sendo que quem estava direcionando a Samuel não era o homem, era Deus. Quando a gente entendemos o propósito de Deus em nossas vidas, até o nosso deserto fica mais fácil para a gente poder passar. Por quê? Porque a gente começa a compreender que quem nos colocou no deserto não foi o diabo, porque o diabo não tem autoridade na vida de quem é fiel ao Senhor. O diabo, ele não tem autoridade na vida de quem permanece fiel ao Senhor. Quem é fiel ao Senhor, tudo o que acontece é de acordo com o que Deus quer. Então, o deserto é uma escola. E no meio da escola só aprende quem quer. Na escola, você pode entrar na escola para fazer bagunça, você pode entrar na escola para conversar com os amigos, você pode entrar na escola para fazer milhares de coisas. Mas se o seu objetivo for aprender, você vai aprender. O que você tem que pegar como exemplo com isso? O deserto, ele é uma escola. E você que vai decidir murmurar, fazer pirraça, ou você pode decidir fazer o contrário, de exercer o propósito de Deus e dar continuidade para que Deus te chama para você fazer. Que essa palavra entre no teu coração e que todo espírito demoníaco seja jogado por terra, todo céu de bronze sobre a sua vida venha ser removido e que o Senhor Jesus, ele possa te alcançar. Fica com Deus, que Deus te abençoe e nunca se esqueça, as suas maiores vitórias estão no anonimato, onde ninguém está te vendo,
a não ser Deus. E em meio ao anonimato, permaneça fiel a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e que Deus te guarde. Nunca se esqueça, na vida a gente vai passar por dificuldade, na vida a gente vai passar por tribulações. Mas o mais importante é que no final de tudo isso, para quem permanece no caminho do Senhor, é só vitória. Que Deus te abençoe.